Por que você escolheu direção de arte? Na verdade, eu entrei no mercado como arte finalista, que não é uma coisa tão artística, é mais técnico. É você pegar o trabalho da direção de arte e traduzir para uma gráfica entender. E aí, quando eu entrei, eu percebi que o mercado da direção de arte ele tem mais liberdade para você criar, para você fazer seu trabalho, porque na realidade a finalização só vai pegar um trabalho que já foi criado e colocar numa linguagem para gráfica, então para mim, na minha visão, não tinha tanta graça. Tem a área de tratamento de imagem que é interessante, mas dá para fazer isso na direção de arte também. E porque era um lado mais artístico e mais criativo, que era o que me interessava mais. O que faz um diretor de arte? O diretor de arte vai fazer a parte visual de uma campanha ou de uma peça que tiver na pauta dele, né? Vai conversar com o redator, que vai ser a dupla de criação. O diretor de arte, na maioria das vezes, não cria texto, ele cria só o visual mesmo. E aí os dois vão conversar, ver com o diretor de criação, talvez alguma ideia que ele já tenha, conversar com o atendimento. Na realidade, não tem tanta necessidade de conversar com o atendimento, porque vai ter um briefing já bem escrito que você entenda o que você tem que fazer. Aí vai ter esse bate-bola entre o diretor de arte e o redator, para saber qual o caminho que vai seguir. A ideia pode partir de um dos dois, não há exigência de que um tenha a ideia e o outro execute. E ele vai executar a parte visual. O redator vai fazer o texto, vai fazer o conceito e o diretor de arte vai criar a parte visual disso. O que você acha melhor? Uma ideia que já chega pronta ou a tua liberdade de desenvolver a criação? Para um diretor de arte que gosta do que faz, vai ser sempre desenvolver a criação mesmo. Infelizmente, a gente tem que trabalhar muitas vezes com algo que o cliente já pediu, que já quer, vai ter uma ideia fixa que ele viu alguém que fez, o que é uma coisa bem chata, mas acontece. E aí o que a gente pode fazer é fazer o que ele pediu e talvez criar uma nova opção com o nosso entendimento do que é bom para ele. Porque muitas vezes o cliente chega achando que ele sabe o que tem que fazer e pronto, mas o know-how da agência é saber o que ele precisa. Às vezes ele tem uma ideia muito fixa do que ele precisa e na realidade ele está errado. Então é bom que o cliente ouça a agência. Existem os dois casos, eu prefiro criar. Sim, eu não gosto muito de executar a ideia, não. Para criar essa campanha, é necessário o envolvimento de todos os setores, o que tu acha? É bom sim, porque muitas vezes vão ter peças diferentes, é bom envolver a produção, que vai saber melhor quais são os materiais melhores para aquilo que a gente quer, bater uma bola com eles para saber se o papel é muito poroso, se como é que vai... isso na realidade é mais para arte final, estou falando meio como arte finalista aqui. Mas é bom saber sim, porque mesmo que eu vá fazer a direção de arte e não a finalização, eu também não quero acabar com a vida do arte finalista. Então é bom que eu deixe uma coisa encaminhada já para o que ele vai fazer. Então é bom falar com o produtor, é bom falar com a mídia para saber o que é melhor, se existe a possibilidade de um formato diferenciado que não seja aquele quadradinho de anúncio. É interessante sim ter a interação de todos, para ter uma campanha mais completa mesmo. Primeiro, Arthur, queria saber quais são os pontos positivos de ser um diretor de arte e os negativos. Sim, o positivo é que você vai, quando possível, criar, que é o que um diretor de arte, imagino que seja o que a maioria, se não todos, queiram. Pegar uma campanha, desenvolver uma ideia, não pegar uma ideia pronta já, como foi a pergunta anterior, e desenvolver. Você poder pensar do jeito que você quiser, você ter uma liberdade para criar. Isso é muito positivo quando existe. É muito interessante. E o ponto negativo já dei uma resposta aí meio mesclada. O ponto negativo é quando você não tem liberdade. Quando você tem que executar, quando tem que fazer muita alteração porque o cliente não se abre às possibilidades que a agência está demonstrando para ele. E eu acho que é mais isso mesmo. A existência da criatividade e da liberdade é o ponto positivo e quando ela não existe é o ponto negativo. Qual o diferencial de um profissional de direção de artes e como se destacar na publicidade? O diferencial vai ser fazer uma criação muito autoral, muito sua, assim. Tem gente que é muito bom em tratamento de imagem, tem gente que é muito bom em ilustração, tem gente que é muito bom em caligrafia. Vai ser você trazer uma coisa da tua vida pessoal que adicione para isso e fazer isso bem. Tem também diretor de arte que é bom porque faz um trabalho rápido, de qualidade.
tem diretor de arte que é mais criativo. Existem várias características aí que você pode explorar para se destacar. Mas sempre para se destacar você vai ter que ser um profissional exemplar, assim, um profissional dedicado àquilo que você faz. No mercado publicitário, me cite algo assim, eu sei que é concorrido, né? Como você entrou na área assim, desse meio? Eu entrei na publicidade, para falar a verdade, foi uma coisa bem curiosa. Eu fui acompanhar a minha irmã inclusive ela está aí, ela trabalha aqui também. Eu fui acompanhá-la porque ela fazia publicidade e através do cabeleireiro da minha outra irmã ficou sabendo que tinha uma vaga numa agência. Foi uma coisa bem ramificada assim. Então eu acompanhei ela na realidade, e quando chegou lá eu falei que eu mexia no Photoshop e eles pediram para eu mandar algumas coisas, eu mandei umas coisas bastante toscas assim na realidade, e eles aceitaram. E aí eu entrei como arte finalista, como assistente de arte final na realidade. E foi assim, foi uma coisa bem inusitada a minha entrada na publicidade. Legal. Me fale o que há de interessante na sua área e como você... O que há de interessante é você... Na realidade é uma questão bem pessoal. Por exemplo, eu como diretor de arte, eu não me limito a ver direção de arte. Eu estudo história da arte mesmo, não relacionado ao design gráfico, que na realidade é um embrião do design gráfico, né? Mas a parte de pintura, de arquitetura histórica, eu gosto muito disso. Eu sou da arquitetura, eu cursei arquitetura, então eu tenho esse interesse já. É você poder pegar esses elementos e transformar isso num produto que seja chamativo para o seu cliente, que atenda o que ele quer. E é interessante você poder fazer essa síntese assim da tua vida pessoal, do que você vê ao teu redor, e transformar isso numa coisa que interesse aos outros, que os outros queiram ver. Entendi. O que faz o produtor gráfico aqui na Mulato? Qual a sua função exata aqui na Mulato? Então, o produtor gráfico, ele é responsável dentro da agência pela demanda gráfica e eletrônica que o cliente faz. O cliente ele procura atendimento para demandar o briefing, por exemplo, que ele precisa dentro do material dele de comunicação estratégica, e passa, por exemplo, para o atendimento o que é necessário para fazer dentro daquela comunicação estratégica. O produtor gráfico ele vai entrar em contato com os fornecedores, vai entrar em contato com a equipe técnica para saber o que é necessário fazer dentro de uma demanda. Exemplo, toda a comunicação estratégica de uma empresa que você vê hoje, de camisa, a layout, a fachada, o produtor gráfico é responsável por indicar que tipo de e-mail ele vai utilizar e como ele vai fazer em quanto tempo. Eu negocio valores com os fornecedores e dou a mídia estratégica para o cliente. É importante que uma pessoa que está se formando em publicidade e propaganda, ela tenha um conhecimento sobre todas as áreas e não somente aquela que ele deseja atuar. O que tu acha dessa questão de abranger várias áreas, não só a que você trabalha no momento? Então, é uma falta muito no mercado isso da pessoa não ter o conhecimento específico da área. É importante que todo estudante que, antes de entrar definitivamente no mercado mesmo de publicidade, seja agência, seja jornal, ou que ele escolher, que ele entenda para que área ele está indo. Assim como é importante, por exemplo, que o estudante participe de vários workshops ou palestras, para ele ter discernimento de qual área ele quer seguir, para no final da sua empreitada dos 4 anos de faculdade, ele saber se realmente, de fato, ele vai querer ser mídia, produtor, design gráfico, atendimento, porque cada área vai demandar um estudo ou uma expertise diferente. Por isso que é importante que durante o ano ele entenda um pouco sobre tudo, para no final ele aprofundar só na área que ele quer. Caio, e aqui você daria dica para os estudantes da publicidade e propaganda, no caso? Tá. A dica que eu dou é uma que inclusive eu falei até no começo, que aproveitem mais o curso, aproveitem mais palestras e workshops dentro do mercado, para que você tenha uma expertise em determinada área que você vai escolher, porque o mercado é muito amplo. Não necessariamente o publicitário ele vai trabalhar dentro de uma agência de publicidade. Ele pode ir para um setor de marketing, para um jornal, para uma revista. Então, que ele aproveite bem esses 4 anos para trazer uma bagagem boa e, no final, escolher uma área mais específica e voltada para a sua aptidão. O que precisa para ser um bom produtor gráfico? O conhecimento na área de produção gráfica, ele se estende da gráfica ao VT, ao vídeo. Então, ele tem que entender de boa impressão, tem que entender de que tipo de materiais, de tecido, de papel. O entendimento dele vai mais do que o fornecedor proporciona para ele. A partir do momento que ele entra no mercado de produção gráfica, vários fornecedores vão convidá-los a conhecer o seu produto. E a expertise desses vários fornecedores é que vai somar um produtor. Então, o produtor tem que estar sempre tratado com o mercado de gráfica. O que eles estão lançando de papel novo, o que eles estão lançando de camisteria nova, que tipo de impressão dá para fazer ou não. E dentro desse mercado, você consegue ter uma expertise maior na produção.
Por que você escolheu publicidade e propaganda? Bom, na realidade eu sempre tive muita, acho que por causa da família, influência com arte, na parte de arte. Sempre fui muito influenciado na área artística. E também tive a influência desse meu amigo hoje, que é meu sócio, o Thiago, que foi quem mais fez a minha cabeça na hora da escolha da minha profissão, na hora do vestibular. E aí quando eu entrei, me apaixonei pelo curso, também já procurava muito, analisava muita referência, gostava muito de propaganda pessoalmente, não profissionalmente ainda. E uni o útil ao agradável, hoje estou aqui com 12 anos de mercado, não me arrependo assim, da área, acho que é uma área que ainda tem muito a crescer, apesar de ter pouca gente, cada vez menos pessoas se interessando. Como você vê hoje o mercado da publicidade e propaganda? Bom, o mercado atualmente, assim, há 10 anos atrás, quando eu iniciei, eu via que tinha mais pessoas interessadas. Hoje eu acho que o mercado está precisando de pessoas que realmente queiram se atualizar, queiram ir atrás. Não sei como é que está hoje na questão acadêmica, mas na minha época, assim, há 10 anos atrás, quando eu ingressei na área acadêmica de publicidade, uma coisa que eu notei era que as pessoas realmente esmeravam a sua carreira naquela área. Hoje não, muita gente entra nisso, faz o curso sem saber do que se trata, pensando que é alguma coisa que não vai precisar de muito estudo, e pelo contrário, é uma das coisas que eu acho que precisa de mais estudo e mais atualização dentro de todas as profissões, sem menosprezar nenhuma. Mas eu acho que é uma coisa que você tem que estar sempre atualizando. E na maioria dos casos, algumas funções ainda são mais esquecidas na área da publicidade, como por exemplo a redação. Muitas pessoas não gostam mais, não têm o hábito de ler e de escrever, então os redatores, e por ser esquecido, se torna um cargo prestigiado. Então eu acho que tem muito o que crescer ainda, eu acho que é um mercado muito bom, e agora com o advento das mídias digitais, do mercado online, abriu espaço para muita gente, até pessoas autodidatas que já têm contato com a tecnologia digital por si só, sem ter que fazer uma faculdade, sem ter esse apelo acadêmico, sabe? Então acho que é um mercado que ainda está em expansão e vai crescer muito, apesar de aqui em Fortaleza ser algo um pouco restrito. Então nós temos muitas agências, mas poucas participam do bolo, do maior faturamento. E o mercado de São Paulo já é um grande exemplo, que talvez podemos com certeza dizer que está entre os melhores do mundo. Então acho que a gente ainda tem muito a crescer inspirado no mercado de São Paulo, do Sudeste. Primeira, gosto de saber uma pergunta de criação. Qual é a maior dificuldade que um diretor de criação pode enfrentar assim que entra no mercado? Bom, uma das coisas que eu aprendi com muito tempo e na marra, assim, na área de criação, é que muitas vezes a gente não vai ter que fazer o que a gente acha que é melhor. Muitas vezes a gente vai ter que fazer o que o cliente acha que é melhor. Isso, na maioria dos casos, é errado, mas para o nosso mercado, que ainda é um mercado que está em construção, que os nossos clientes ainda têm que ser catequizados e aprender sobre a publicidade e como ela é feita, eu acho que isso faz parte. E como a gente criativo, eu falando agora do lado criativo, tem esse apego, esse amor pelas nossas ideias, não só as nossas, mas de toda a equipe, isso acaba que dificulta muito no dia a dia. Mas aí eu aprendi, inclusive dou de dica para todo mundo da criação, deixa o coração em casa, venha só com a cabeça trabalhar. Qual o diferencial que um profissional do atendimento tem que ter para destacar no mercado? O profissional de atendimento hoje, o atendimento gira muito em torno do relacionamento. Então a pessoa, não é só você sair daqui e bater na porta da empresa que você vai conseguir clientes. Essa talvez seja a maneira mais difícil atualmente. O relacionamento ele se dá desde o início da sua carreira profissional, com quem você lidar, com quem você anda, com quem você conversa e tudo que você passa para essas pessoas. Então eu acho que o atendimento com certeza não é um dom, mas é algo que tem que ser construído. Para o cara ser um bom atendimento, ele tem que ter tanto essa rede de contato quanto a facilidade de convencimento, o contato direto com o cliente. E hoje eu acho que um grande diferencial nosso é a parte do atendimento. Apesar de não ser a minha área de atuação principal, eu tive que lidar e aprender cada vez mais nessa área, porque quem está com contato com o cliente talvez seja a alma do negócio. Acredito eu que o atendimento seja a função mais importante de uma agência de publicidade, porque ele é o elo entre o cliente e a agência. Tudo que acontecer de conflitos vai parar nele, não chega até nós a criação, mas eu acho que ele é o mais importante porque ele consegue levar e lidar com essa situação da melhor maneira, pelo menos é o que é para ser feito. Então, você tinha falado da questão do elo da agência com a empresa, né? No fechamento de uma conta, a empresa vem atrás do atendimento, o atendimento vai na empresa fazer uma apresentação, como funciona? Bom, existem os dois casos. Eu acho que o relacionamento que o cliente tem que ter com o mercado é um fator importante para a gente saber quem está precisando de agência, quem está insatisfeito com a sua agência. Esse relacionamento é interessante para que a pessoa esteja antenada nas informações que giram no mercado. Fora isso, também existe o acaso, existe as oportunidades em que o cliente descobre a gente através do anúncio nosso, da própria rede social e vem até nós. É muito mais esporádico, não tem um planejamento, não tem uma previsão, mas acontece. Inclusive já aconteceu com a gente que temos só 2 anos de mercado, já aconteceu clientes vê uma assinatura no anúncio,
de revista, entrar no site, pegar o endereço e bater aqui sem nem ligar. Foi assim, o caso mais extremo, mas já aconteceu conosco. E aí até hoje é nosso cliente. Bateu aqui na porta com a revista na mão, embaixo do braço, e hoje a gente atende ele, que é uma construtora aqui de Fortaleza. Vocês saberiam pontuar um diferencial do atendimento, do trabalho de vocês aqui na Mulato e de outras empresas? Entendi. Diferente, né? Aqui atendimento sou eu, meu sócio e 2 pessoas que já têm muito tempo de mercado, que inclusive trabalharam com a gente, nós tivemos a oportunidade de conhecê-los em campo. Então a gente preza muito por um atendimento de qualidade, inclusive todas as contas que a gente atende, a gente vivencia essas contas, todos os sábados a gente faz cliente oculto nas concessionárias, domingo a gente vai visitar nossos clientes de sorveteria, hamburgueria, estamos sempre presentes no dia a dia deles e conseguimos dar um feedback bem melhor do que uma pessoa que só atende, que não vivencia. Como, por exemplo, você presenciar o dia a dia da hamburgueria e dar dicas para o dono de como é que está a questão do atendimento, como é que está a limpeza da loja, o que os clientes estão falando. Eu acho que isso nos ajuda tanto no relacionamento com o cliente, quanto na hora de criar. Porque quando eu tenho que entender de um negócio para poder vendê-lo. Então, eu acho que o atendimento, entendendo bem, abraçando a causa, como a gente tem feito aqui até hoje com os nossos clientes, eu acho que tem uma probabilidade muito maior do relacionamento agência-cliente dar certo e ser mais duradouro. Olá, Aline, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, qual a sua função aqui na agência e o que você produz no seu dia a dia aqui na Mulato? Sim, eu sou social media, eu trabalho com as redes sociais, então a gente faz conteúdo para Facebook e Instagram de clientes de diferentes áreas. Como que você faz a pesquisa do conteúdo para as redes sociais? Sim. Você quem faz o levantamento do custo, preço, praça ou tem uma outra área específica para isso? Não, na verdade a gente trabalha mesmo só com... Meu setor trabalha só com redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Isso. Aí a gente vai variar o conteúdo de acordo com o cliente. Eu atendo clientes aqui que, por exemplo, tem construtora, tem food truck, enfim, são áreas muito diferentes, então o conteúdo tem que ser voltado para a área de cada cliente, varia muito. O que te fez a escolher a área de mídias sociais e qual o motivo que te... Sim. Eu quando me formei, na verdade, antes até de me formar, eu comecei estagiando na área de produção. E aí eu comecei a trabalhar nessa área de produção eletrônica. Depois eu fui para a área de comercial, fazendo também algumas coisas de mídia mesmo, PI, enfim. E aí eu fui passeando pelas áreas da agência, na verdade. E foi no setor de mídias sociais que eu me encontrei. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de interagir com as pessoas. E eu acho que foi o setor assim, que mais teve a ver com a minha personalidade e com o trabalho que eu gosto de fazer. Como você vê hoje o mercado da publicidade e propaganda? Um mercado que já cresceu muito, assim, desde quando eu comecei em agência. A gente vê que vem crescendo a cada dia e muito atento também ao que é feito em outros lugares, né, nos outros estados. Mas ainda tem muito o que se desenvolver, sabe? Principalmente nessa área digital, que as pessoas ainda têm uma ideia muito de que o mídia tem que ser feito no offline. Então, eu acho que essa área do online, de Facebook, de Instagram, que na verdade é a área atual e do futuro, as pessoas ainda estão dando pouca atenção. Então, eu acho que a informação principal, assim, do mercado atual seria: prestem mais atenção no online, entendeu? A dica é essa, porque estão deixando muito de lado, mas está todo mundo nas redes sociais. Então, se você não está onde o seu cliente está, você não chega até ele, né? Pronto, Aline, durante a entrevista tu falou muito da tua interação com o cliente. Sim. Essa questão da interação, com que frequência tu se reúne com teus clientes, com o cliente da agência? Através do e-mail, telefone, físico mesmo? Sim. Na verdade, no primeiro contato, sempre que entra um cliente novo aqui na agência, a gente tem a reunião presencial, mesmo para conhecer o produto dele, o que é que ele espera da rede social, se ele já tem rede social, o que é feito, enfim, é uma conversa presencial para você sentir ali como é que é o cliente, como é que ele gosta de trabalhar. A partir do momento que já está tudo definido, aí a gente vai avaliando. Tem clientes que gostam de se reunir mensalmente, tem clientes que gostam muito de resolver logo ali mesmo pelo WhatsApp, sabe, mais rápido, trabalha muito, não tem tempo. Mas o ideal, na verdade, essencial, é que você esteja em todo tempo em contato com o cliente. Você precisa saber se o que você está fazendo se ele está gostando, o que ele precisa, porque
Assim, a gente entende da rede social, o cliente entende do produto dele. Então, esse trabalho tem que ser feito junto, entendeu? Se ele lançou um produto novo, ele precisa me falar para eu divulgar nas redes sociais, entendeu? Então, o contato é o tempo inteiro. Ou por WhatsApp, ou por e-mail, mas é muito importante também essa reunião presencial mesmo. Isso é um pouco da publicidade e da propaganda. E posso dizer para você que isso foi uma experiência maravilhosa. Mas deixa eu me apressar porque está na hora da aula. Tchau!